Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre o assunto probabilidade. Segue o enunciado. Escolhendo ao acaso um ponto no interior do quadrado abaixo, tá? Do quadrado abaixo, cujo lado é 10, poderia ser 10 centímetros, 10 metros, 10 unidades. Perguntas: qual é a probabilidade de que o ponto não pertence ao círculo? Ou seja, tem que pertencer ao quadrado e não pertencer ao círculo. Por exemplo, poderia ser este ponto. Então, qual a probabilidade de escolher esse ponto, ele pertencer ao quadrado e não pertencer ao círculo? Ou este ponto, ou este ponto, ou todos esses pontos que estão perto um do outro, formaria a área dessa região. Ou todos os pontos que pertencem ao quadrado, mas não pertencem ao círculo. Estão perto esses pontos, eu poderia falar que toda essa área em vermelho, toda essa área que pertence ao quadrado, mas não pertence ao círculo, é o total de pontos que eu estou procurando. Então, notem, essa região vermelha é a área da região que pertence ao quadrado e não pertence ao círculo. Essa área, então, é a quantidade de pontos que pertence ao quadrado e não pertence ao círculo. Então, tem o centro do círculo, aqui tem o raio, o outro raio, então tem o diâmetro do círculo. Como que o lado do quadrado é 10, um raio é 5 e o outro raio também é 5. Então, está aqui. Então, qual é a área dessa região vermelha? Como calcula essa área, essa parte vermelha da figura? Seria a área do quadrado, toda a área do quadrado, todos os pontos que pertencem ao quadrado, menos a área do círculo, todos os pontos que pertencem ao círculo. Então, para calcular essa região vermelha, basta pegar a área do quadrado menos a área do círculo. Quem é a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Então, está aqui, lado vezes lado. Então, posso falar que a área do quadrado é... Quanto que vale o lado do quadrado? É 10. Então, 10 vezes 10. Então, a área do quadrado é 10 vezes 10, 100. 100 unidades ao quadrado? Não importa qual unidade. Então, a área do quadrado é 100 unidades ao quadrado. Ou, nesse quadrado, eu tenho 100 pontos. Então, está aqui. O quadrado tem 100 pontos. Menos. Qual a área do círculo? A área do círculo é calculado por π, que é uma constante, vezes o raio ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes o raio é 5. Tá lá, 5 ao quadrado. Então, posso falar que a área é igual a π vezes 5 ao quadrado, 25. Então, a área é igual a π, aproximadamente 3,14, vezes 25. Então, a área é igual a 3,14 vezes 25, 78,5 unidades ao quadrado. Então, o que significa que a área desse círculo é 78,5 pontos. Está aqui. Então, dentro do círculo tem 78,5 pontos. Então, qual que é a área? Quantos pontos eu tenho na região vermelha? Basta pegar a área do quadrado, são 100 pontos, menos 78,5 pontos que pertencem ao círculo. Então, eu tenho um total de 21,5 unidades ao quadrado. Ou seja, 21,5 pontos que pertencem ao quadrado e não pertencem ao círculo, que está nessa região em vermelho. Mas ele não perguntou qual a quantidade de pontos, mas sim qual é a probabilidade que um ponto não pertence ao círculo.
Então, probabilidade, lembrando que é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, probabilidade do evento A. O que é o evento A? Quantos pontos não pertencem ao círculo? Lembrando que, para calcular isso, foi a área do quadrado menos a área do círculo, que é o total de 21,5 pontos. Então, 21,5 pontos é a quantidade de pontos que pertencem ao quadrado, mas não pertencem ao círculo. Então, são os pontos que estão na região vermelha, Dividido. Qual que é o espaço amostral? Qual o total de pontos do quadrado? Ao quadrado tem um total de 100 pontos. Então, probabilidade do evento A acontecer, 21,5 sobre 100, é a mesma coisa que falar 21,5%. Então, 21,5% dos pontos que pertencem ao quadrado não pertencem ao círculo. Então, qual é a probabilidade de que o ponto não pertence ao círculo? Então, 21,5% do total de pontos não pertence ao círculo. Ele pergunta agora, numa simulação computacional, são escolhidos 5.000 pontos aleatoriamente. Quantos pontos não irão pertencer ao círculo? Ou seja, ele tem o mesmo quadrado com o mesmo círculo, só que ampliado. Dentro desse quadrado, eu tenho um total de 5.000 pontos. Então, esse novo quadrado tem um total de 5.000 pontos. Mas as proporções são as mesmas. Olha lá. Então, ou seja, quantos pontos dessa nova simulação pertencem ao quadrado, mas não pertencem ao círculo? Lembrando que a área do quadrado menos a área do círculo, eu tenho que a probabilidade é de 21,5%. Dos pontos estão nessa região vermelha. Então, posso falar que 21,5% de um total de um quadrado de 5.000 pontos. Então, repetindo, 21,5% dos pontos pertence ao quadrado, mas não pertence ao círculo. Só que esse novo quadrado, em vez de 100 pontos como no anterior, tem o quê? 5.000 pontos. É um quadrado maior. Então, posso falar que 21,5 sobre 100, transformei porcentagem em fração. Lembrando que D para nós é sempre vezes 5.000. Simplificando aqui, ó, cortando esses dois zeros, eu tenho 21,5 vezes 50. 21,5 vezes 50 é um total de 1.075. Então, nesse novo quadrado, nessa nova simulação, eu tenho 1.075 pontos que pertencem ao quadrado, mas não pertencem ao círculo. Ou seja, esses pontos estão nessas regiões vermelhas, ou nessa região em vermelho. Muito obrigado e até a próxima aula.